Seja bem-vindo, Leonel Hadi. Prazer ter aqui você conosco. E a gente... Vamos começar pelo começo, né, Dri? Vamos botar o vídeo de ontem. E aí o Leonel já entra comentando, o Maringoni também pode falar, porque, assim, cenas dantescas, né? E assustadoras. Dri, solta o vídeo, Dri de Lorena. Ô, Rádio, que isso, Rádio? Que isso, Rádio? Eu não vivo, não, rapaz. Por favor, vereador. Que isso, vereador? Que isso, pessoal? Calma. Que isso, Romana? Eu sou na cara do cara, Romana. Errou. Esses supostos patriotas vieram fazer apologia ao nazismo aqui, ó. Aqui dentro da Câmara. Esses antivacina não vão passar. Fascistas não passarão. Bando de fascistas. Sai daí, ô fascista. Isso aqui não pode aqui dentro, porra. E aí, Leonel? Conta mais. Conte tudo. Bom, gente, uma honra a toda a audiência, uma honra estar com vocês aqui. E, bom, ontem nós tivemos a votação do passaporte vacinal, né, em que o prefeito vetou o passaporte vacinal aqui em Porto Alegre. E esse grupo já tinha vindo, né? Esse mesmo grupo que invadiu a Câmara ontem já tinha vindo à Câmara na segunda-feira, só que daí não foi feita a votação e já se sabia que eles viriam nessa quarta-feira. O que acontece? Esse grupo vinha com essa pauta antes e totalmente organizado, pode ver que eles estão com camisetas, cartazes, muito pagos, num horário de trabalho, em tese. Sabemos que tem alguns aí que são cargos de confiança ou já foram cargos de confiança, e muito apoiados, né, por algumas vereadoras aqui da casa, que organizaram essa entrada. Misteriosamente, eles conseguiram entrar na casa, que aqui é muito difícil ter acesso ao plenário por causa da pandemia. O argumento da base governista é isso, eles não estão liberando por causa da pandemia, mas nós sabemos que eles não querem povo, né? Eles não querem povo aqui dentro. Mas ontem, misteriosamente, foi praticamente aberto sem nenhum tipo de controle e critério, e não tínhamos nem segurança aqui na casa ontem, né? Geralmente, quando tem essas ações que se sabe que vai ter polêmica, sempre lota aqui de guardas municipais e da Brigada Militar. Não tínhamos aqui talvez 4 ou 5 guardas municipais e talvez 5 ou 6 seguranças na casa, que não tem, né, praticamente polícia. E nós, vereadores, aqui ficamos praticamente sozinhos nesse confronto contra 40 manifestantes aí, viados e violentos, e que daí desenrolou, né? O que desencadeia essa ação, que depois desencadeou toda essa ação violenta em que vereadores foram agredidos? Foi a utilização de uma suástica nazista aqui dentro, né? Se levantou um cartaz, 1 ou 2 cartazes. O presidente, nesse momento da casa, Denir Sequim, exige a retirada desse cartaz e dessa pessoa, só que tem que ser identificada quem é a pessoa. Nesse momento, seguranças, ela sai, entrega o cartaz para um terceiro, seguranças deixam ela sair, e nós, como vereadores, dissemos, não, pera um pouquinho, tem que identificar essa pessoa que estava com esse cartaz nazista, e tem que apreender esse cartaz nazista, porque é crime. Só que eles dão de costas, essa mulher foge e esse cartaz fica com esse terceiro indivíduo, que já foi assessora aqui da Câmara, que consta que ainda é cargo de confiança da Prefeitura, parece que ele foi agora no início do mês, mas enfim, até então era cargo de confiança da Prefeitura, vinculado a uma vereadora aqui da casa, já foi assessor de outro vereador da casa, e ele pega esse cartaz, não quer entregar, aí o líder, mais uma vez, né, o presidente em exercício aqui, o Idenir Sequim, mais uma vez exige que esse indivíduo seja retirado, seguranças também, mais uma vez, dizem que, pois é, vamos tentar, e não fazem nada. E aí quem tem que fazer o papel todo, na verdade, quem colabora esses manifestantes foram os próprios vereadores e vereadoras aqui da casa, porque de nenhuma forma que nós tínhamos qualquer respaldo, inclusive indivíduos aqui com a camiseta Gansen, né, aquela camiseta amarela, é uma bandeira amarela com uma cobra, né, Don't Threaten Me, que é de supremacistas dos Estados Unidos, inclusive que invadiram o Capitólio,
Esses indivíduos estavam aqui com essas camisetas, né? Então, e muitos deles aí, se a gente for pesquisar na internet, vão para armas de fogo, etc, etc. Então, foi essa situação. Então, vereadoras negras sendo agredidas com fascistas, contra os vereadores, e todo um discurso de ódio e fascista aqui sendo propagado, né? Entraram pela garagem, entraram sem nenhum tipo de controle de detecção de metais, né? Poderia ter sido uma tragédia gigantesca aqui, com o apoio, né, de algumas vereadoras da casa. Muito bem. Maringoni, chocante, né, Maringoni? E que no momento, quer dizer, a gente vendo militantes do nazismo, claramente, se autodeclarando. Cartaz, né, gente? Cartaz, numa casa, num local público. Não é que eles estão pintando a suástica à noite, né, no muro de um terreno baldio. Eles estão indo para uma câmara com a suástica. É chocante, é um ato violentíssimo, né? E poderia ter, como foi falado pelo Leonel, uma tragédia, porque não tinha segurança, tem uma lassidão da presidência da casa, o prefeito acaba indiretamente, né, dando força, né, ao negar o passaporte vacinal, mas é preciso ver que essa turma está isolada, e isso não é uma fala que eu faço panfletária, não. É uma turma pequena, como eu falei, o Bolsonaro tem apoio de um contingente cada vez menor da população, mas cada vez mais ativo. Eu quero pegar o exemplo da Itália, semana passada, que vocês acompanharam bem também, que é o seguinte: a Itália, o resultado eleitoral nas grandes cidades, Milão, Bolonha, Turim, Gênova, deu vitória à centro-esquerda, ao Partido Democrático, mas o ponto maior, a disputa maior, estava em Roma. E em Roma foi para o segundo turno. Entre o primeiro... E a Liga do Matteo Salvini, ou seja, o fascismo lá, no intervalo do primeiro e segundo turno, promoveu uma invasão da CGIL, da Central Geral dos Trabalhadores Italianos, um quebra-quebra. E aquilo conseguiu ser enfrentado, mas aquilo era antevisão da derrota. Eles perderam as eleições. Então, quanto mais acuados, quanto mais isolados eles ficaram, mais atos desse tipo vão fazer. Exatamente como foi lembrado. Quer dizer, é o pessoal do Capitólio. Essa turma pode causar barbaridades ainda. Então, é muito bom que tenha sido dado enfrentamento e a divulgação desse tipo de coisa. Quer dizer, o sujeito ir com a bandeira nazista não é possível. E na Itália há um movimento agora para se banir os partidos de extrema-direita do espectro político. Não pode ter essa história, a democracia tem lugar para todo mundo. Sim, a democracia tem lugar para todo mundo que quer construir a democracia. A democracia não pode ter lugar para quem quer destruir a democracia, para quem quer fazer a pregação do ódio e da quebra da legalidade institucional, ou seja, do golpe, que é o que eles querem. Muito bem, muito boa essa tua frase. A democracia tem lugar para todo mundo que quer construir a democracia, né? Quem quer pena de morte, assassinato de mulheres, de meninos negros de periferia, quem celebra um símbolo que significa a morte de milhões de pessoas, judeus, ciganos, gente de esquerda, não pode ser incluído nesse rol das liberdades, né? Ou seja, está aqui no rol das liberdades democráticas. Dri, eu estou vendo que o YouGo lançou uma campanha aí, fique membro e ganhe aula grátis. Não sei se você viu. Olha só, tem então campanha aí para a galera ficar membro. Tem uma pergunta aqui da Andréia Bacarola, ela diz: o que aconteceu ontem não poderia ser enquadrado como apologia ao crime ou criminoso? Artigo 248, ainda mais sendo a apologia ao nazismo crime em seu país de origem, além de outro. Como que fica agora com essas pessoas? Já sabem quem é, né? Quem foi tá dando. Pode falar. Você está com um pouco de eco. Você está com o YouTube ligado junto, Leonel? Não, eu estou só no celular aqui. Mas Não, eu desliguei o microfone aí quando eu liguei agora no finalzinho que deu o retorno, mas eu desliguei aqui de novo.
Não, na verdade, seria enquadrado pela Lei 716, que é o crime de racismo, que está lá, apologia a símbolos e tal. Qual é o argumento que essas pessoas estão utilizando agora, né? Que isso veio à tona e ficou muito complicado. Que o cartaz que eles estavam portando era um cartaz dizendo que quem exige o passaporte vacinal é nazista. Só que o símbolo nazista ele é gigantesco, né? E fazer essa metáfora, essa vinculação de que passaporte vacinal é o mesmo de que Auschwitz. Só que o detalhe mais grave é o seguinte, esse mesmo grupo, tá? Porque é um grupo e é sempre o mesmo, foram eles que fizeram aquela ação lá no Parcão, se vocês forem lembrar, da Ku Klux Klan, que tinha um indivíduo lá com cone na cabeça, que enforcava um negro numa árvore, né, no início desse ano. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo que estava em frente ao Palácio Piratini, que é o Palácio do Governador aqui, Eduardo Leite, pedindo o golpe de Estado contra o Eduardo Leite e utilizando a frase "o trabalho liberta", em alemão, inclusive, foi falado e dito, os alemães vão me entender, o trabalho liberta. Daí diz lá, né, a frase em alemão, que é a frase dos campos de concentração de Auschwitz. Então, é o tempo inteiro o morde e assopra. Então, mas nós não somos nazistas, nós não fazemos apologia, mas utilizamos camisetas, né, de um grupo supremacista dos Estados Unidos, que é essa que eu citei agora. E aí eles vêm com uma suástica desse tamanho, pequenininho, dizendo, a vacina não sei o quê. Então, quer dizer, do plenário, tu olhava, o único que tu viu uma suástica gigantesca. Então, quer dizer, é sempre nessa lógica, que não é bem isso que eu estou falando, mas é o que eu estou falando. É uma lógica bolsonarista clássica, né, que é apoiado pelos neonazistas, mas daí tenta se abraçar em alguns judeus para dizer que não é nazista, entende? Essa sistemática aí é algo que já está manjado, né? Cansa, e a gente está preparado para lidar com isso. Agora, a questão o judiciário tem que começar a se manifestar de forma mais efetiva e é urgente que a gente modifique a nossa lei de racismo no Brasil, a lei 7716, que é uma vergonha. Aparentemente, se tu não botar uma foto do Hitler e dizer que eu amo Hitler e uma suástica junto, nada é considerado crime de racismo nesse país. Nada um ato de apologia. E nós vimos ontem aqui na casa claramente isso, em outras ocasiões já vimos claramente isso, né? Vários aqueles detalhes que tu diz assim, está arranhando a lei de antirracismo, mas eles sabem que, né, alguns símbolos não se enquadram na lei e eles utilizam. Inclusive aqui a gente tem um projeto de lei que proíbe a venda e utilização de diversos símbolos além da lei antirracismo. Então está faltando, sabe, que a gente tenha uma normatização e está faltando que as autoridades tenham essa sensibilidade e comecem a punir esse tipo de criminoso, né, que vai primeiro do símbolo, depois vai para a fala, aí vai para a internet, depois entra numa Câmara de Vereadores, começa o xingamento, vai para a parte física, e daí para ir para uma eliminação física real e total, né? Vira presidente da República. E vira presidente da República. Foi essa a projeção do Bolsonaro. Não, é exatamente isso. Então, quer dizer, eu considero que ontem os vereadores e vereadoras aqui de esquerda correram risco de vida real. Bastava ontem um indivíduo, não precisa. É isso que a gente tem que entender, e eu achei muito bom o que o Gilberto falou em relação ao Lula. Basta um indivíduo fanatizado com arma e com vontade, né, com coragem de fazer um ato, que tem uma tragédia monumental. Tu tem aí armas que às vezes pode ter 30 munições, podem ter 6 munições, elas podem ter 8 munições, e isso, a dança é uma tragédia de 4, 5, 6 pessoas tranquilamente, né, em segundos, basta estar a curta distância numa zoeira, por exemplo, como foi ontem aqui, aquele empurra, alguém armado ali, todo mundo perto, ou num comício, ou numa caminhada, as pessoas estão caminhando ali, tu começa a... As pessoas têm que se esconder, não sabem o que está acontecendo, e essa é a realidade que a gente está submetido. Eu espero, honestamente, que o Lula tenha muito cuidado com a sua segurança pessoal, ele não vai poder ficar em grandes grupos sem controle, né? E eu tenho certeza que os espaços aí democráticos nesse momento têm que reforçar a sua segurança, né? E ter a consciência real de que pessoas estão com armamento, estão com munições, com treinamento e estão dispostas a fazer esse tipo de ato, né, violento. E ontem o que nós vimos aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre é um presságio, um ensaio, né, de como as coisas podem degringolar para algo muito mais grave, né, inclusive articulado internamente, né, dentro dos espaços legislativos e dos executivos.
Dri, tem algum? Eu vi que tem mais superchats aí? Ou... Tem sim, tem membra chegando, a Márcia Castilho Salles, bem-vinda aqui, bora ficar membro para a gente bater a meta, né, de 1%, galera, vamos lá, para quem estava aqui, 16 membros hoje, olha só, tem o Vinícius Curcio, que diz, votei no Leonel e estou bem representado. Para 2022, tu cogitas novamente candidatura para estadual ou federal? Esta luta contra o fascismo deve ser ampliada. Nazifascistas estão muito à vontade. Abraços, então, pergunta do Vinícius para o Leonel. Ô, Vinícius, obrigado pelas palavras. E é por aí que a gente está refletindo sobre 2022. A gente sabe que vai ser uma eleição muito difícil. Nosso objetivo aqui é uma candidatura estadual, porque a gente sabe que a gente tem limitações orçamentárias, limitações de voto, limitações de uma série de fatores. A gente sabe que campanha eleitoral, infelizmente, o fator financeiro ele é muito, muito forte, né? E agora, a gente também não poderia se furtar, e é isso que a gente está analisando, a gente não pode se furtar desse embate que será a eleição de 2022, principalmente no Rio Grande do Sul, um estado ainda extremamente conservador, extremamente reacionário e até mesmo fascista, em que o bolsonarismo ainda tem um certo eco aqui no estado. Nós sabemos que vai ser muito duro e é importante que a gente esteja na linha de frente, fazendo esse combate antifascista, fazendo esse debate em relação à segurança pública, que vai ser outra área que eles vão tentar novamente se apropriar como monopólio dessa lógica fascista. Então, a gente tem vários motivos que nos levam, né, a tender a participar, sim, é quase uma certeza que nós estaremos disputando o pleito como deputado estadual no ano que vem para fazer essa linha de frente aí, combater o fascismo e, claro, né, combater o bolsonarismo e toda essa linha de intolerância que estará ainda, infelizmente, muito forte no ano que vem. Daqui a pouquinho... Ainda vai ter Fala Rovai hoje, então esperem aqui, né, o editorial do Fórum 11h30. Eu vou dar a palavra para o Maringoni fazer o seu destaque final e depois para o Leonel Hadi. E aí a gente vai fazer com vocês o Fala Rovai, discutir o seguinte: atenção, Lula, atenção. É essa a frase de destaque do Fala Rovai de hoje. Gilberto Maringoni. Isso aí mesmo. Eu quero agradecer, eu quero cumprimentar muito o Leonel Hadi pela coragem, pelo enfrentamento. É verdade que o Rio Grande do Sul tem muito fascista lá, mas vamos lembrar que o Rio Grande do Sul elegeu Brizola, elegeu Olívio, elegeu Tarso, elegeu uma bancada poderosa. O PT lá sempre foi um partido muito importante. Então eu deposito muitas esperanças numa virada em 2022, até porque eu imagino que o efeito da antipolítica, se a gente conseguir também dentro da esquerda, conectando ao que a gente falou no início sobre a PEC 5, né, limitar o Ministério Público, essas eleições vão ter um tom de debate não, mas de enfrentamento político diferente de 2018. 2018 foram eleições que qualquer aventureiro, Joyce Hasselmann, o Zema em Minas Gerais, aquele de Manaus que era um radialista, o próprio Witzel no Rio de Janeiro, ou seja, a campanha de quem vinha de fora da política com a ideia de que era mais puro e, na verdade, eram fascistas disfarçados, ou seja, fascistas utilizando dessa fantasia da antipolítica, conseguiram se eleger. Esse pessoal no Rio Grande do Sul é a expressão do que eu acho que é um fascismo isolado, um nazismo em processo de isolamento no país. Se a gente conseguir fazer um bom enfrentamento e isolar esse pessoal, e derrotar esse pessoal, nós podemos ter uma grande virada na sociedade brasileira, que é o seguinte: o fascismo chegou ao governo e quase acabou com o país. Que seja algo que fique como um exemplo para os anos seguintes. Nós estamos vivendo um enfrentamento, não é uma guerra civil, não é coisa do tipo, evidentemente, eu não quero guerra civil, mas é um enfrentamento que coloca em choque e em xeque parcelas que existem nas sociedades brasileiras e que estavam adormecidas. É aquela história que eu vi muito meme falando assim: sempre teve fascista no Brasil, o problema é que eles eram assintomáticos, botaram a cabecinha para fora. Em 2022, a gente precisa cortar essas cabeças de maneira democrática, ou seja, na urna, e devolver essa gente para o lixo da história. Essa expressão desses desocupados, desses marginais que vão para a Câmara Gaúcha,
vão se manifestar ainda em 2022. Precisamos ter cuidado. E isso que o Leonel fala, do cuidado com um atirador, não é em curta distância. Desde o assassinato do Kennedy, quando as armas tinham muito menos precisão do que hoje, há 60 anos atrás. Mas com a liberação do armamento, com o tipo de armamento que você tem, você, a mais de 100 metros, 150 metros, você consegue atingir alguém com um grau de letalidade muito forte. Por isso, o Lula tem que ter muito cuidado na campanha, porque o desespero, não é do que o desespero, a falta de qualquer limite dessa gente coloca em risco essas eleições pelo lado da violência, não pelo lado do apoio popular, que eu acho que nós vamos vencer e avançar. Por isso que eu tenho esperança sem ser triunfalista. Eu agradeço muito a Adri, ao Rovai, mando um abraço para vocês, um abraço especial aí também ao Leonel. Parabéns pela atuação, parabéns pela coragem. Tchau, gente. Te esperamos aqui em Santos para você vir nadar aqui no mar mais despoluído das Américas. Eu quero voltar a fazer travessia, Rovai. Isso que eu quero. Bora, você sai dali, você atravessa da balsa do Guarujá até os clubes. Aqui era uma travessia que a gente fazia na nossa adolescência. Eu cheguei a fazer. Eu participei de campeonatos de travessia em Santos, no Canal do Porto. Nem sei se dá para nadar hoje. É nesse canal. Pararam, não existe mais essa travessia aqui. Agora essa coisa de brincar de ficar nadando na beira da praia. Não tem graça nenhuma. Eu preferia a travessia raiz ali no meio dos navios e tal. Valeu, Maringoni. Leonel, seu destaque final. Deixa eu só ler 2 superchats aqui para o Leonel. Tem aqui a Tatiana Coelho, diz: parabéns, Leonel, sou de Goiás e estados como o nosso exigem muita coragem para atitudes como essa. E tem também aqui mais um superchat da Fernanda. Ela diz: tenho orgulho de ter votado no Leonel. Sou grande admirador, mesmo que ele tenha ficado chateado com a minha discordância sobre a quarentena das candidaturas de juízes, policiais, promotores, etc. E aí, você ficou até naqueles dias ali mesmo? Não, vou sair do... Aí, agora acho que eu voltei. Estão me escutando? O que acontece, né? É bom que se diga, a quarentena seria a minha eliminação política, do jogo político, na verdade, né? Não só minha, de todos os agentes da segurança pública. Então, eu não tem a possibilidade, entende, de dizer, ok, é uma posição partidária. E o pior, né, é o que eu digo, naquele contexto ali, veio uma nota oficial do partido dizendo, declarou abertamente dizendo, nós consideramos que policiais não podem ter vida político-partidária. Bom, eu sou um policial e tenho a vida política partidária. Quer dizer, no meu ponto de vista, isso soou como uma expulsão partidária. Né? Então, eu acredito que, como categoria, como trabalhador, né, a gente não possa aceitar esse tipo de proposta. A gente pode fazer debates e tal. Eu acho que a Constituição ela é clara em relação a juízes, promotores e militares, né, que tem que ter a sua quarentena mesmo, isso é constitucional, tá lá, que não podem ter vida político-partidária, mas isso não abrange os policiais estatutários, ou seja, aqueles que seguem as mesmas normativas de todos os outros servidores públicos civis. Né? Então, é até inconstitucional essa proposta. Agora, do meu ponto de vista, né, é uma questão até moral, né, ser contrário a esse tipo de proposta, na medida em que ataca uma categoria da qual eu faço parte, gosto ou não gosto da minha categoria, e eu não acredito que a gente possa conseguir mudanças sem ganhar a base da classe trabalhadora, porque, para mim, policiais conservadores ou não são operários da segurança pública. Cabe a nós fazermos a disputa real nessa base, porque simplesmente entregar para a extrema-direita fazer essa disputa é nos colocar numa situação de risco e muito complexa, em que as mudanças que nós precisaremos fazer não virão de cima para baixo. Elas podem vir pensadas de cima para baixo, mas para ser executadas elas têm que ter reverberação e eco na base da classe trabalhadora da segurança pública. E essa disputa que a gente tem que fazer. A conversa, eu fui a Brasília, tive conversas muito profícuas, muito relevantes com diversas lideranças do PT, com a Gleisi Hoffmann, Paulo Teixeira, com a Maria do Rosário, com o Paulo Rocha, o senador Paulo Rocha, com o Paulo Pimenta, com o próprio Zé Dirceu,
né? E eu acredito que a gente tenha grande possibilidade de chegar num denominador comum, né, no Senado, e que a gente possa permitir com que aqueles que constitucionalmente têm o direito de se candidatar, que eles permaneçam com esse direito, inclusive debatendo a desmilitarização das polícias militares. Agradecer mais uma vez aí a oportunidade a gente estar participando, né, desse debate com vocês e a toda a audiência, e estamos sempre à disposição e na luta contra o fascismo. Até a vitória sempre, um grande abraço.